Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar um novo trabalho. Ó, a gente vai fazer aqui esse cisne, tá? Esse cisne que eu fiz é para decoração, tá? Decoração de quarto, decoração de quadro de porta-maternidade, decoração para qualquer coisa que vocês querem. Aqui, o que eu utilizei dentro? Aqui depois a gente vai colar, tá? Por que eu falo que é para decoração e não é brinquedo para criança? Porque aqui dentro, o que eu tô utilizando é palitos, tá? Eu tô usando palitos de churrasco. Então eu tô colocando palito de churrasco aqui, então não é brinquedo para criança. Por quê? Porque se a criança começar a brincar, ela vai acabar quebrando aqui e é perigo ela se machucar. Então é para decoração mesmo, tá? Aqui, ó, nesse cisne eu usei o Amigurumi Soft. Aqui eu tô usando o Anne Brilho. Aqui eu usei o Cleia Mil. Aqui eu usei o Amigurumi Soft também. Aqui o Anne Brilho também. Então, assim, eu usei vários tipos de linha aqui, tá? Pra mostrar pra vocês que a gente pode fazer uma mistura de linhas aqui. Então, o que eu vou fazer nesse outro que eu vou mostrar pra vocês? A única diferença que vai ser desse aqui para esse que eu vou ensinar pra vocês vai ser o tipo de linha. Aqui eu usei o Amigurumi Soft e aqui eu vou usar o Balloon. Por que eu vou usar o Balloon? Porque o Amigurumi Soft aqui, ele tem um teste de 434. O Balloon tem um teste de 333. Então, quer dizer, o teste aqui do Amigurumi Soft, ele é maior que o do Balloon. Então, eu quero que vocês vejam a diferença de tamanho quando eu falo para vocês de teste, que é a tensão do fio aqui que é feito na fábrica. Então, eu quero que vocês vejam a diferença de tamanho, tá? Então, aqui eu usei o branco do Amigurumi Soft, mas eu vou deixar na descrição as cores que eu utilizei nesse aqui, que eu fiz, e vou deixar aqui na descrição também as cores que eu vou utilizar aqui, e todos os outros materiais também vai estar todo na descrição. A única coisa que eu vou comentar agora que vocês precisam saber é o seguinte, ó, existem dois tamanhos de palito de churrasco, tá? Esse aqui, ó, ele tem 18 centímetros. Esse outro aqui, ele tem 24. Eu vou usar esse aqui, ó, de 18. Não que vocês não podem usar esse de 24. O que vocês vão ter que fazer? Cortar ele para que ele fique com 18 centímetros. Mas não cortem essa ponta aqui. Quando vocês forem cortar, cortem esse lado aqui. Por quê? Porque esse lado aqui ele vai ficar para cima. Então, ele é melhor para espetar lá em cima, para dar mais segurança na cabeça, tá? Porque aqui, ó, aqui em cima no pescoço, ele é fino. Então, quanto mais pontudo lá em cima ele ficar, mais segurança ele vai dar aqui na parte do pescoço. Então, a única diferença que eu vou usar daquele lá para esse aqui, vai ser aqui o Balloon Amigo, tá? Pode ser o Balloon normal ou o Balloon Amigo, que na verdade eles são a mesma coisa. O que diferencia deles é as gramas, tá? Aí aqui eu vou usar a Cleia Mil e vou usar aqui a Anne Brilho, tá? Mas eu vou deixar tudo na descrição, a numeração das cores, tudo, não se preocupe. Aí aqui eu vou utilizar dois tipos de agulha. Eu vou usar a 2,5 e vou utilizar a 2,20. Se vocês não tiverem a 2,20, pode ser 2 também, tá? Porque daí essa 2 aqui, 2,20, eu vou usar aqui com o fio Anne Brilho, tá? Porque ele é um pouco mais fino, que vai ser pra gente fazer a parte aqui dos pezinhos, ó, e da perninha, e também aqui, ó, o biquinho e também a coroa a gente vai fazer com a 2,20. Vai precisar também de uma fita crepe. Vocês vão precisar de uma cola para poder colar. Não precisa ser cola de silicone, vocês podem usar a cola que vocês têm em casa, qualquer uma cola só para colar ali, de uma ponta a outra, para deixar bem firme.
fibra siliconada, tesoura, marcador de carreiras, para quem usa marcador de carreira, tá? Então, esses são os materiais, mas eu vou deixar todos na descrição, todos os materiais que a gente vai utilizar, tá? Então, eu vou limpar aqui a bancada e eu volto pra gente começar a fazer, então, o nosso cisne. Então, aqui eu vou começar pela parte mais difícil, que é a parte aqui, ó, vamos começar pela parte dos dedinhos e fazer as duas pernas, que é as partes mais difíceis que tem para fazer aqui o nosso cisne. O restante é muito mais fácil. Então, vamos começar por essa parte. Então, aqui para essa parte, eu vou usar aqui o fio Anne Brilho. Deixa eu puxar aqui meu fio, deixa eu enrolar essa parte aqui. E vou usar a agulha aqui 2,20. Se não tiver a 2,20, vocês podem usar a 2 também, não tem problema nenhum. Ou para quem gosta de usar a 2,5, eu acho que não fica muito vazado os pontos com a 2,5. Então, até 1,75 também dá para usar. Então, como que a gente vai começar a fazer aqui essa parte dos dedinhos? Eu vou ensinar uma forma para vocês que eu sempre faço. Já tem no meu canal essa forma de dedinho. Se vocês olharem lá na playlist, onde tem escrito playlist amigurumi Luartes Decore, tem todos os amigurumis que eu fiz no canal e todas as técnicas que eu uso estão lá. Então, tá tudo separado. Então, lá eu tô ensinando como fazer esses dedinhos aqui, que eu vou ensinar pra vocês. Esses dedinhos, vocês podem fazer até em bonecas também, que tem aqueles dedinhos, que tem os 5 dedinhos, que tem 3 dedinhos, 2 tal, né? Vocês podem fazer essa mesma técnica aqui que eu vou usar. Eu acho mais fácil do que fazer eles todos separados, então eu faço eles todos juntos. De que forma que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer. Se alguém quiser fazer o anel mágico, pode fazer um anel mágico com 6 pontos. Eu não vou fazer um anel mágico, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontinhos, ó. Eu acho que lá onde eu tô ensinando no vídeo, primeiro eu tô ensinando com 6 pontos. Ó, eu vou fazer 1, 2 pontos. Fiz 2 pontos aqui. Vou pular esse primeiro, vou vir no segundo pontinho aqui, ó. E dentro desse pontinho aqui, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro desse ponto, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer bem devagar para que vocês consigam entender certinho, tá? Ó, fazer 1... 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, então, eu fiz 6 pontos baixos dentro daquele segundo ponto. Aqui, se você quiser usar esse aqui como marcador, ou quiser usar um marcador, ou você faz mentalmente, aqui eu tenho 6 pontos baixos. Então, eu vou ter que subir aqui 6 carreiras de 6 pontos baixos. Então, eu já tenho a minha primeira carreira. Então, eu tenho que subir mais 5. Então, eu vou subir 5 carreiras de 6 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho, que está aqui. Ó. E vou fazer aqui, subir 5 carreiras de 6 pontos baixos. Já vou virando aqui, ó, pra ficar mais fácil
ele já ficando pra dentro certinho o dedinho. Ó, viro bem certinho aqui. Ó, já tenho 2 carreiras. Então, vou continuar aqui até inteirar 6 carreiras de 6 pontos baixos. Então, já tenho 2, vou pra terceira. Ó, ele vai virando, vocês têm que sempre virar pro lado certo. Se ele começar a subir aqui pro lado errado, vai ser muito difícil para depois vocês conseguirem virar pro lado direito, tá? Então, vocês já vão virando aqui, ó. Pra ele ficar certinho os dedinhos. Ó, então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou fazer a quinta carreira. Agora, eu vou para minha sexta e última carreira. Ó, então, fiz 6 carreiras de 6 pontos baixos. Agora, aqui, ó, pra mim não ter que fazer a separação dos dedinhos, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas, deixa eu ver se vai dar certo, 6 correntinhas, e vou fazer mais 2 correntinhas, ó, 1, 2. Então, eu fiz 6 correntinhas, mais 2. Vou pular a primeira correntinha, vou vir na segunda aqui e vou colocar 6 pontos baixos aqui. Ó, 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Ó, é como se eu tivesse feito um anel mágico. Aí, agora aqui, ó, eu vou subir aqui 6 carreiras de 6 pontos baixos. Então, eu já tenho uma, eu vou subir 5, né? Então, vou fechar aqui, ó. Ó, já tenho um pontinho aqui. Lembrando, ó, que vocês sempre tem que virar para ele não virar ao contrário. Então, vocês tem que sempre virando, tem que cuidar isso, ó. Então, ó, fiz 6, ó, vou virar pra dentro aqui. Vai ajeitando, ó, pra virar pra dentro, pra não sair pra fora, ou não ficar ao contrário aqui os dedinhos. Ó, então, já fiz 2 carreiras. Vou fazer mais uma, vou fazer a terceira. Ó, fiz a terceira carreira, agora eu vou fazer a quarta. Não se preocupe com a correntinha, porque ela vai ficar dentro do dedinho, tá? Então, vou fazer a quarta carreira. Vou fazer 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a quinta carreira. Agora, eu vou fazer a minha sexta carreira e última. Ó, então, fiz 6 carreiras de 6 pontos baixos. Agora, eu preciso fazer o terceiro dedinho. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 correntinhas e faço mais uma. Deixa eu apertar um pouquinho mais esse aqui, ó. Então, vou fazer, ó, mais 2 correntinhas aqui. Ó, uma, faz ela bem apertadinha, tá? Pra não ficar buraquinho.
Aí eu vou pular a primeira, vou vir aqui na segunda correntinha e vou fazer 6 pontos baixos nela. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se caso aqui ela ficar muito buracadinha no final ali, ficar um buraco muito grande, se no final ela ficar um buraco muito grande aqui nas pontinhas, aí quando vocês terminarem, vocês têm que fazer um pontinho para não ficar muito grande o buraquinho, tá? Eu não encho os dedinhos já por causa disso, porque se o buraquinho fica muito grande, então a fibra acaba saindo para fora. Então eu não encho os dedinhos quando eles são muito fininhos assim. Então agora aqui eu vou subir 6 carreiras de 6 pontos baixos, igual eu fiz essas duas aqui. Então agora vocês já sabem como subir. Então eu vou subir aqui as minhas 6 carreiras e eu volto pra gente dar continuidade aqui no restante do trabalho. Então aqui, ó, a gente fez os 3 dedinhos, ó, com 6 pontos baixos. Aqui, o que que a gente vai fazer agora? Então, se aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. Então, eu tenho 6, 12, 18. Então, no total aqui, eu vou ter que ter 18 pontos. Como que a gente vai juntar agora esses dedinhos? De que forma que a gente vai juntar? Ó, esse ponto aqui, ó, foi da onde partiu a minha correntinha, ó. Ele já tá me mostrando aqui, ó, que a minha correntinha saiu desse ponto aqui, ó. Então, eu não vou fazer um ponto aqui, eu vou pular, vir nesse próximo ponto aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1. Aí, aqui, é bom usar o marcador para vocês saberem da onde que tá saindo o ponto. Por o marcador aqui, 1, 2 e 3. Por que que eu vou fazer 3 pontos aqui? Porque eu tenho 6 pontos nesse dedo aqui. Então, eu tenho que ter 3 desse lado e 3 desse outro lado. Ó, então, eu fiz 3 pontos. Agora, eu vou vir aqui, ó, no outro dedinho, ó. Ó, da onde tá saindo a minha correntinha, ó. Vocês têm que olhar da onde tá saindo a correntinha, ó. A minha correntinha, ela tá saindo desse pontinho aqui, ó. Ó, da onde que tá saindo. Então, eu vou vir no próximo ponto aqui. Então, eu vou vir no próximo ponto aqui. Se em cada dedinho eu vou ter que ter 6, então, esse aqui da ponta, ele vai estar inteiro. Então, eu vou fazer 6 pontos aqui, ó. Então, eu vou fazer vou fazer 6 pontos baixos. Dois, 3, 4, 5. Ó, e o meu sexto ponto vai ser aqui, ó. Ó, o meu sexto ponto vai ser aqui. Então, eu vou pegar 6. Ó, aqui agora, vocês vão ter que cuidar do seguinte: aqui eu tenho que pegar 3 pontos. Então, ó, dá uma viradinha aqui e vê aonde vocês pegaram o pontinho, ó. Você consegue ver aonde você pegou o ponto do outro lado. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar 3 pontos baixos aqui. Então, eu vou pegar 1, 2 e 3. Peguei 3 pontos baixos. Agora, aqui eu vou fazer, aqui é onde tá a correntinha, ó, do outro lado ali, ó. Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho que pular esse pontinho onde tá a correntinha. E aqui eu vou ter que ter 6 pontos baixos. Então, dou uma olhadinha onde tá aqui, ó, o pontinho. Aí, eu vou pegar esse outro ponto aqui, ó.
Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu vou pegar 6 pontos para poder fechar certinho 18. Ó, ficou certinho 6 pontos aqui. Então, vocês vão ter que pegar 6 pontos nas pontas, 3 pontos aqui nesse lado e 3 pontos desse outro lado aqui, nesse do meio. Então, eu totalizei aqui 18 pontos baixos. Então, agora eu vou subir 2 carreiras de 18 pontos baixos. Vou marcar com o marcador para não se perder na contagem. Então, eu subi aqui 2 carreiras de 18 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, vou fazer um ponto baixo e uma diminuição até o final da minha carreira. Ó, então, finalizei aqui a minha carreira com 12 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 4 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer 4 pontos baixos. Vou colocar meu marcador aqui. Ó, fiz 4 pontos baixos, vou fazer uma diminuição. Dar uma viradinha aqui pra dar certo, porque é ruim, o fio é fino, pra quem não tá acostumado a trabalhar com fio fino, que nem eu também sinto bastante dificuldade. Vou fazer aqui uma diminuição. Aí, aqui agora eu vou fazer mais 4 pontos baixos. E vou fazer uma diminuição. Nessa carreira aqui, eu fiquei com 10 pontos baixos. Então, agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 10 pontos baixos. Eu vou fazer ponto sobre ponto.
Ó, fiz 10 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, deixa eu colocar meu marcador aqui, pra mim saber certinho como que vai ficar a minha carreira. 2, 3. Vou fazer uma diminuição aqui. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. E vou fazer uma diminuição aqui no final. No total dessa carreira aqui, eu fiquei com 8 pontos baixos. Então, agora, aqui, o que que eu vou fazer aqui? Isso aqui, se vocês não quiserem encher, não tem problema nenhum. Eu vou encher um pouquinho, ó, bem pouquinho, só essa partezinha aqui, ó, eu vou colocar bem pouquinho de fibra mesmo. Mas é pouquinho mesmo de fibra. Ó, vou vir aqui, ó. Vou pegar um palitinho mais fino. Lembra que eu falei? Eu não vou colocar nos dedinhos. Se alguém quiser colocar nos dedinhos, não tem problema, pode colocar também. Eu não vou colocar, porque se vocês não fecharem bem os buraquinhos aqui, ó, embaixo, ele vai acabar escapando fibra por ali. Então, eu não coloco. Então, vou colocar aqui, ó, só nessa partezinha aqui. Lembrando que a quantidade que vocês colocar num dedinho, numa perninha, né, no pezinho, vocês vão ter que colocar na outra. E a perninha não vai fibra, tá? É só essa parte aqui mesmo. Então, vai assim, ó, vai ficar assim, tá? Não precisa encher muito, porque quanto mais vocês encherem, vai começar a sair para fora, os pontos vão começar a abrir. Então, eu sugiro para vocês não encherem muito. É só mesmo para dar um preenchimento aqui um pouquinho, ó, aqui no pezinho, tá? Então, aqui, no total, eu fiquei com 8 pontos baixos, certo? Então, agora, vocês vão subir 20 carreiras de 8 pontos baixos. Então, eu vou subir as minhas 20 carreiras, aí eu volto pra gente finalizar, e aí a gente dá continuidade nas outras partes da peça. Ó, então aqui, ó, eu subi as 20 carreiras aqui da perninha. E agora aqui, ó, pra fechar, eu vou juntar as duas partes aqui e vou juntar uma com a outra, ó. Ó, juntei um com o outro, faço um pontinho aqui. E deixo um fio grande aqui pra costurar essa perninha na parte aqui na parte do corpo. Ó, então, tenho agora aqui as duas, os pezinhos e a perninha aqui do nosso cisne. Agora, aproveitando que a gente já está aqui com esse fio,
nós vamos fazer, então, a coroa. Então, aqui agora a gente já vai fazer a coroa. Para a coroa, eu vou fazer uma corrente aqui com 19 pontos. Então, eu fiz 19 pontinhos, vou virar aqui, eu vou fazer um círculo com essa corrente. Então, vou pegar o primeiro pontinho aqui, ó. Então, ó, peguei o primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto. Então, aqui agora eu tenho que ter 19 pontos. Então, eu vou subir aqui 2 carreiras de 19 pontos. Então, lembrando que tem que ter 19. Então, eu vou subir 2 carreiras, eu vou subir as minhas 2 carreiras, aí eu volto para nós dar continuidade aqui na peça. Então, eu subi aqui as 2 carreiras de 19 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer meio ponto alto. 3 correntes. E vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, ó, que eu fiz, ó. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Vou vir no próximo ponto aqui, vou fazer meio ponto alto. Então, nós vamos trabalhar nessa sequência até aqui o final. Então, vou fazer 2 pontos baixos, um ponto em cada ponto de base, meio ponto alto no próximo ponto, 3 correntinhas. E venho na primeira correntinha que eu fiz aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço meio ponto alto. Novamente, 2 pontos baixos, meio ponto alto, 3 correntes. E venho na primeira corrente, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, meio ponto alto. Vou fazer novamente 2 pontos baixos, meio ponto alto, 3 correntes. Venho na primeira correntinha aqui, faço um ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer meio ponto alto. Agora, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Meio ponto alto. 3 correntes. Venho na primeira corrente, faço um ponto baixo. E no meu último ponto que sobrou aqui, eu vou fazer meio ponto alto. Ó, então, ele vai ficar assim. Aí, vou vir aqui no primeiro pontinho aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar esse meu fio guia aqui. Ó, então, vou vir aqui, ó, nesse ponto, vou fazer um ponto baixíssimo e mais um pontinho. Aí, aqui, pra ela não ficar molenga, se alguém quiser fazer, dá pra colocar endurecedor. Eu não coloquei endurecedor aqui, ó, eu só colei. Aqui eu colei com cola fria, tá? Com cola de silicone líquida. Então, aí aqui já tá pronto, ó, pra gente colocar a coroa na cabecinha, então, do nosso cisne. Então, nós já temos os pezinhos, as perninhas. Aqui já temos a coroa. Esse fio aqui depois a gente esconde, tá? Vocês vão esconder por dentro, pra não aparecer. Aí, agora a gente vai fazer o bico. Então, agora, pra fazer o bico, eu vou fazer aqui um anel mágico. E dentro desse anel aqui, eu vou colocar 6 pontos baixos.
Vou fechar o meu anel. E vou fazer aqui 6 aumentos, eu vou ficar com 12 pontos. Fiz aqui 6 aumentos, fiquei com 12 pontos. Agora, eu vou subir 6 carreiras de 12 pontos baixos. Eu vou subir aqui as minhas 6 carreiras e retorno para mostrar para vocês o que a gente vai fazer na peça. Então, ó, subi aqui as 6 carreiras de 12 pontos baixos. Aqui, ó, já dá pra gente colocar um pouquinho de fibra siliconada. Aí, agora, aqui a gente vai fazer, aqui eu tenho 12 pontos. Pra poder fazer a costura, pra ficar melhor, pra fazer a costura e fazer essa parte aqui, ó. Então, eu vou fazer 12 aumentos, tá? Então, vai ficar aqui com 24 pontos. Então, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Então, ó, fiz 24 pontos. Vou cortar o meu fio guia aqui. Vou fazer aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer, ó, um ponto baixíssimo, mais um pontinho aqui, e deixo um fio grande para fazer a costura aqui do bico, para colocar no rosto. Para colocar na carinha aqui do cisne. Ó, então, tá preparado aqui. Aí, aqui, se vocês quiserem colocar um pouquinho mais de fibra também. Ó, então, já temos aqui, ó. Então, o que a gente já fez? Então, nós já fizemos o bico para colocar na carinha. Já fizemos as patinhas, né? As pernas e os pezinhos. Fizemos a coroa. Agora, a gente vai começar a fazer aqui, então, as asas. Então, assim, a gente tá fazendo todas as partes primeiro, porque aqui é mais fácil. Então, depois que a gente já tiver isso aqui pronto, aí é só a gente colocar todas as outras partes. Então, aqui eu vou ensinar vocês como a gente vai fazer as asas, e depois aí a gente já vai começar a fazer o corpo e a cabeça. Agora, para fazer a asa, eu vou usar o branco e vou usar agulha de 2,5. Então, aqui para fazer a asa, eu vou fazer um anel mágico. E vou subir aqui 2 correntes. Vou fazer aqui 6 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, eu vou fechar aqui, ó,
o meu anel, mas lembrando, eu não vou fechar o círculo aqui, ó, eu vou deixar ele aberto para fazer a asa. Então, eu só vou fechar o círculo. Ó, então, vou virar o meu trabalho aqui, vou fazer 2 correntes. Não gosto de fazer 3 correntes, eu faço 2 normalmente. Então, agora aqui eu vou fazer 2 aumentos. Eu vou ficar com 12 pontos aqui. Eu vou fazer 6 aumentos e vou ficar com 12 pontos. Ó, meu último pontinho tá aqui no cantinho, ó. Vou virar aqui o meu trabalho. Fazer 2 correntinhas. Vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto. Vou fazer um aumento no primeiro e um aumento no último ponto aqui. Então, eu vou ficar aqui nessa carreira com 14 pontos. Ó, vai ficar assim. Então, nós vamos fazer 2. Então, aqui vocês podem deixar um fio grande pra gente fazer a costura depois. Ó, esse aqui, vocês escondem depois esse fio aqui dentro. Então, tem que fazer 2 desse aqui. Tá, depois que a gente fez 2, então, a gente vai começar a fazer o corpo aqui do nosso cisne. Então, agora eu vou trabalhar com agulha 2,5 e com a cor branca, tá? Da Balloon. Gente, não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha, fazer um compartilhamento para ajudar o crescimento do canal. Vou ficar muito grata, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um anel mágico. E dentro desse anel, eu vou colocar 4 pontos baixos. Vou fechar o meu anel. E vou fazer aqui 4 aumentos. Eu vou ficar com 8 pontos baixos.
Ó, então, aqui eu fiquei com 8 pontos baixos. Agora, eu vou aqui para a próxima carreira. A próxima carreira, eu vou fazer 8 pontos baixos, mas vou pegar a alcinha de trás aqui, ó, da carreira, ó. Eu tenho a alcinha da frente, que é essa aqui, e tenho a alcinha de trás. Então, eu vou fazer 8 pontos baixos pegando a alcinha de trás. Então, eu vou vir aqui, ó. Ó, então, ficou assim. Depois vocês vão entender o porquê que a gente deixou assim. Agora, aqui, eu vou subir 13 carreiras de 8 pontos baixos. Então, eu vou subir as minhas 13 carreiras, aí eu volto pra gente dar continuidade aqui. Então, aqui, ó, eu subi as 13 carreiras de 8 pontos baixos. Agora, eu vou finalizar aqui. Vou cortar meu fio guia. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo no próximo pontinho e mais um ponto. Vou cortar esse fio aqui, que ficou assim. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Aqui, agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Lembra aqui, ó, que a gente pegou, ó, as alcinhas de trás aqui dessa carreira. Então, nós vamos trabalhar em cima aqui dessa carreira. Como que a gente vai trabalhar aqui? Deixa eu pegar meu fio. Vou fazer um pontinho aqui, para ficar mais fácil aqui para mim fazer a carreira. Ó, então, eu vou trabalhar daqui para cima. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma, pegando como? Então, eu vou ter que pegar esses pontos aqui, eles têm 8, certo? São 8 pontos. Então, aqui, eu vou ter que fazer 8 aumentos, eu vou ficar com 16 pontos. Então, eu vou pegar em cada alcinha dessas, eu vou fazer um aumento. Eu tenho 8, vou fazer um aumento, vou ficar com 16 pontos. Então, eu vou subir aqui, eu preciso pegar um ponto. Então, vou pegar aqui. Vou começar aqui por cima, ó, por esse daqui. Aí, vocês verem por onde vocês querem começar. Eu gosto de começar por esse, que daí ele acaba fechando já aqui a carreira, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui um ponto, vou fazer um aumento. Eu já conto esse meu primeiro pontinho como sendo um ponto. Então, eu tenho 2 aqui e vou fazer aqui 8 aumentos. Um aumento em cada ponto de base. Se eu tenho 8 pontos, eu vou fazer 8 aumentos, eu vou ficar com 16 pontos. Fiz aqui, então, 8 aumentos, fiquei com 16 pontos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, vou fazer um ponto baixo, lembrando que eu tenho que contar com esse meu primeiro pontinho que está aqui, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó, por dentro, porque senão não vai fechar a minha carreira, ó. Então, eu vou pegar aqui meu primeiro ponto. Aí, o meu segundo ponto está aqui, ó. Então, um ponto baixo e um aumento até o final da minha carreira. Nessa carreira aqui, eu vou ficar com 24 pontos.
Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. Então, fiz a minha carreira aqui de um ponto baixo e um aumento, fiquei com 24 pontos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento, uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento e finalizo a minha carreira com um ponto baixo. Nessa carreira, eu vou ter que ficar com 32 pontos. Então, vou fazer um ponto baixo, um aumento, uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento, e no final aqui eu vou ter que ficar com um ponto baixo. Ó, cheguei aqui no final, ó, fiz 2 pontos baixos e um aumento, fiquei com um ponto. Então, nessa carreira eu fiquei com 32 pontos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento até o final da minha carreira e vou ficar com 40 pontos. Finalizei aqui a minha carreira com 3 pontos baixos e um aumento, fiquei com 40 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento até o final da minha carreira, e aí no final aqui eu vou ficar com 2 pontos baixos, totalizando aqui nessa carreira 48 pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixos, um aumento. E agora, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento, e no final eu fico com 2 pontos. Ó, cheguei aqui no final, fiz 4 pontos baixos e um aumento, me sobrou 2 pontos baixos aqui. Fiquei com 48 pontos nessa carreira. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. 5 pontos baixos e um aumento. Vou totalizar nessa carreira aqui com 56 pontos. Nessa carreira aqui, eu fiquei com 56 pontos. Então, aqui, eu vou subir 2 carreiras de 56 pontos. Então, eu vou subir as 2 carreiras e eu volto pra gente continuar a peça. Subi aqui, então, 2 carreiras de 56 pontos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Então, fiz aqui 5 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 48 pontos. Então, agora, eu vou subir 2 carreiras de 48 pontos. Então, eu vou subir as minhas 2 carreiras e retorno pra gente dar continuidade na peça. Então, subi aqui 2 carreiras de 48 pontos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos, uma diminuição e finalizo a carreira com 2 pontos baixos. Eu vou ficar no total aqui com 40 pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixos, uma diminuição.
Aí, vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, finalizando a minha carreira com 2 pontos baixos. Ó, então, fiz 4 pontos baixos e uma diminuição, e finalizo aqui com 2 pontos baixos. Nessa carreira aqui, eu fiquei com 40 pontos. Então, agora aqui eu vou subir 2 carreiras de 40 pontos baixos. Então, eu vou subir minhas 2 carreiras e retorno para nós dar sequência na peça. Então, subi aqui 2 carreiras de 40 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Nessa carreira aqui, a gente vai totalizar 32 pontos. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos até o final da minha carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz 3 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 32 pontos. Agora, eu vou subir aqui 2 carreiras de 32 pontos. Então, eu vou subir aqui as minhas 2 carreiras e retorno para a gente dar continuidade na peça. Então, eu subi aqui as 2 carreiras de 32 pontos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo, uma diminuição, uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, e finalizo a carreira com 1 ponto. No total dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, uma diminuição, e agora eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição até o final da minha carreira, ficando com um ponto baixo aqui. Cheguei no final aqui, ó, fiz 2 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com um ponto baixo aqui. Agora, eu vou subir aqui 2 carreiras de 24 pontos. Então, eu vou subir as minhas 2 carreiras e retorno aqui pra gente dar continuidade na peça. Ó, então, aqui eu subi 2 carreiras de 24 pontos. Aqui, eu já começo a encher aqui o corpinho, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr o palito aqui. Deixa eu colocar o palito aqui dentro pra ficar melhor, pra conseguir colocar a fibra. Deixa eu empurrar aqui o palito, ó. Colocar o palito aqui. E agora, eu vou preenchendo ao redor aqui com fibra siliconada. Então, agora, a gente vai preenchendo ao redor aqui com fibra. Ó, lembrando que tem que ficar no meio aqui, essa parte onde vai, que a gente vai colocar aqui o palito. Ó, então, a gente vai intercalando, ó, vai colocar aqui, agora eu venho, coloco desse outro lado aqui, ó. Ó, venho do outro lado aqui e coloco fibra aqui. Agora, venho, ó, coloco desse lado aqui. E ponho aqui, do outro lado também.
Ó, e aqui vocês vão enchendo conforme vocês vão vendo que vai ficar bom. Lembrando que não precisa encher até aqui em cima para não ficar ruim para fazer o fechamento aqui. Aí depois a gente coloca mais um pouco antes de fechar. Lembrando que quando vocês vão enchendo e vocês começam a perceber que os pontos de vocês começam a abrir, vocês têm que parar de encher, porque chegou a hora de parar de encher. Porque não existe um trabalho mais feio do que aparecendo a fibra. Sem falar que é muito perigoso para a criança tacar o dedinho e ficar puxando a fibra. Ó, já para vocês verem a diferença, ó, olha, do teso, ó. Esse aqui, ó, vai ficar menor que esse aqui que eu fiz com o outro fio, com amigurumi soft, ó, e esse é com balão, ó. Já dá pra ver nitidamente a diferença de tamanho. E eu tô usando a mesma agulha, só troquei o fio. Acho que aqui tá bom. Depois aí, se precisar, eu coloco mais um pouco. Então, nessa carreira aqui, eu fiquei com 24 pontos. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição até o final da minha carreira. Eu vou ficar aqui com 16 pontos. Então, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição até o final da carreira. Então, fiz, ó, um ponto baixo e uma diminuição. Fiquei com 16 pontos. Lembra que aqui, ó, no meio, eu tenho 8 pontos. Então, eu preciso diminuir aqui para poder ficar com 8 pontos, para poder fazer o fechamento aqui dessa parte com essa outra parte. Então, aqui agora, eu vou fazer 8 diminuições. Vou ficar aqui com 8 pontos. Então, fiz 8 diminuições, fiquei com 8 pontos aqui. Aí, agora, ó, o que que eu vou fazer? Então, eu vou finalizar aqui, vou cortar o meu fio guia. Vou puxar esse fio aqui, vou deixar ele grande aqui pra mim fazer a costura. Esse fiozinho aqui, ó, vocês podem colocar pra dentro depois, esconder, tá? Porque aqui agora a gente vai costurar. Como que eu vou fazer, ó? Eu vou costurar, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8. Então, eu vou fazer uma costura aqui. Vou colocar aqui fio na minha agulha. Então, agora eu vou juntar aqui as duas partes. Ó, cheguei aqui no final, finalizei, então, ó, fechei. Agora, eu vou esconder esse fio aqui, vou esconder esses dois fios, na verdade, ó. Puxar aqui. E vou esconder esses dois fios. Ó, então, eu escondi os fios aqui. Então, aqui, ó, pra fazer essa parte aqui, ó, do pescoço, esse babadinho aqui, eu vou usar essa cor aqui, é um verde
bem clarinho. Eu vou deixar na descrição qual que é o número dessa cor. Então, aqui, eu vou fazer um nozinho aqui, só pra ficar mais fácil pra pegar o ponto. Já posso tirar aqui o meu palito. Lembrando, ó, eu tenho aqui 8 pontos, certo? Então, eu vou fazer, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar ponto, ó. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Então, em cada ponto, eu vou fazer 3 pontos altos, ó. Tem 2 e 3. Aí, venho no próximo ponto aqui, faço mais 3 pontos altos. E vou fazendo isso até chegar aqui, no primeiro ponto aqui que eu comecei. Então, em cada ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. Ó, finalizei aqui, ó, vocês têm que lembrar o seguinte, nós temos 8 pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos em cada ponto. Então, vai ser 8 vezes que eu vou fazer 3 pontos altos. São 3 pontos altos em cada ponto. Então, aqui, ó, vou fazer, ó, vou pegar aqui, agora eu vou fechar. Vou vir na terceira correntinha aqui. Ó, vou vir na terceira correntinha e vou fechar aqui. Vou fechar minha carreira. Fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer ponto picô. Vou fazer que nem eu fiz ali na partezinha da coroa. Vou fazer 1, 2, 3 pontos, vou virar lá no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou pular um ponto aqui, vou vir no próximo. Vou fazer um ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 corrente, venho no primeiro aqui, faço um ponto picô. Pulo um ponto, venho no próximo aqui, faço um ponto baixo. Aí, faço 1, 2, 3, venho na primeira correntinha aqui. Faço um ponto baixo. Pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo. E vou fazer isso até o final aqui da minha carreira. Cheguei no final aqui, fiz o meu picô. Agora, eu vou vir aqui e fazer um ponto baixo. E aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. Bem aqui, ó, no primeiro pontinho aqui, ó. E agora, a gente vai esconder esse fio aqui. Ó, ficou assim. Ó, aí, aqui vai o palito. Aí, as perninhas vão aqui embaixo, ó. Ó, pra colocar aqui, ó, as perninhas, eu vou colocar na 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre a 7ª e a 8ª carreira.
para colocar as perninhas. Entre a sétima e a oitava, aí eu vou dar um distanciamento aqui, ó. Lembrando que eu conto sempre os buraquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo buraquinho aqui, eu vou colocar a outra perninha. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a sétima e a oitava carreira. Então, eu vou contar aqui. Então, eu vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, vai ser aqui no meio. Ó, já vou marcar aqui. Aí, já coloca uma. Então, vamos colocar já uma aqui. Aqui, pra costurar, se vocês acharem melhor, quiser tirar o brilho aqui, ó, porque ele às vezes acaba enroscando. Então, às vezes eu acabo tirando aqui, que eu acho melhor pra fazer a costura, tá? Esse fio aqui do brilho, eu acabo tirando ele. Que é bem ruim de costurar com ele junto. Ó, então, aqui, ó, a gente já vai colocar. Ó, já vou colocar aqui. Ó, vou primeiro costurar o primeiro ponto aqui, pra depois eu tirar o alfinete. Ó, então, costurei aqui. Jogar esse fio pra cá, porque depois eu junto com o outro, ó. Já tem uma perninha. Então, aqui, ó, o distanciamento são 7 pontos, ó. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser aqui a outra. Vou ter que colocar aqui. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou tirar esse fio. E vou costurar aqui, ó. Então, vou passar aqui primeiro, né? Passar aqui primeiro, depois eu tiro o alfinete. Ó, sempre olhe se tá no mesmo, na linha certa aqui. Então, agora, vou juntar com esse outro ali.
fazer um nozinho aqui. E vou colocar esse fiozinho pra dentro. Ó. Então, aqui já tá as perninhas com a patinha com as perninhas já estão prontas aqui. Então, agora, a gente vai fazer a cabeça e vamos colocar também a parte do pescoço.